Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Que bom, querido amigo, estamos de volta com o nosso programa Verdade e Vida, que agora adentra o seu lar, aqui pela Rede Bandeirantes, todos os domingos às 11h45 em rede nacional. Acabamos de passar por um momento cívico, de exercício democrático, com eleições em 2 turnos, onde 3 instituições divinas foram discutidas por vários candidatos: a família, a igreja e o Estado. Bilhões de brasileiros exerceram a sua cidadania votando em candidatos de partidos e de ideologias das mais diferentes. Parabéns a todos aqueles que foram eleitos. E como Igreja do Senhor Jesus, precisamos continuar orando pelas autoridades constituídas, pois a palavra de Deus afirma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. À luz da palavra de Deus, o reverendo Hernandes Dias Lopes responderá 3 perguntas importantes. Será que toda autoridade é constituída por Deus? Será que a autoridade é ministra de Deus para servir o povo? E por fim, qual o propósito da autoridade? A minha oração e o meu desejo sincero é que Deus use a mensagem de hoje para esclarecer a igreja que somos nós, eu e você, das verdades sacrossantas da palavra de Deus acerca do relacionamento entre a igreja e o Estado, com vistas a tornar a igreja consciência do Estado, alertando quanto aos desvios. Ligue agora mesmo para um parente, para um amigo, para que eles sejam também abençoados pela palavra de Deus nesse final de manhã aqui pela Rede Bandeirante. Aguarde um instante e que Deus muito o abençoe. Estamos apresentando Verdade e Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Voltamos a apresentar Verdade e Vida. Há 3 instituições divinas que são importantíssimas para a vida do ser humano, da família e da sociedade. Deus instituiu a família, Deus instituiu a igreja e Deus instituiu o Estado. Há uma relação entre a igreja e o Estado que precisa ser bem compreendida. A autoridade constituída, ela é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Portanto, eu gostaria de trabalhar com você 3 verdades em Romanos 13, de 1 a 7. Primeiro, a origem da autoridade. O apóstolo Paulo diz que toda autoridade é instituída por Deus. Isso não significa que todo governo foi colocado ali por Deus, ou que Deus aprove, ou que Deus deu o seu aval a todo governante. Significa que o princípio do governo é algo divino. Significa que Deus não é Deus de confusão nem de desordem, que a sociedade não deva ser anárquica, que Deus instituiu o governo para ter ordem, para ter leis e fazer cumprir essas leis e fiscalizar essas leis para o bem das pessoas. Por isso a Bíblia diz que o
opor-se à autoridade é resistir ao próprio Deus. Nós não devemos ter uma relação com o Estado, com as autoridades, de subserviência, de obediência servil. A Bíblia jamais apoiou o Estado despótico, totalitário, aquele Estado, aquela autoridade que quer domesticar as consciências e exigir dos cidadãos uma obediência cega. Esse não é o propósito da autoridade. Ela é instituída por Deus, mas não para ser um Estado totalitário. A segunda coisa que é importante ressaltar é a natureza da autoridade. A Bíblia diz que a autoridade ela é ministro de Deus. O reformador João Calvino dizia que o poder civil é uma sacrossanta vocação e legítima vocação e honrada vocação entre todas as demais. Nós precisamos orar para que Deus levante líderes para o poder legislativo e o poder executivo que tenham vocação, que tenham preparo, que tenham uma ética que não se dobre às seduções do poder, nem às pressões do poder. A autoridade constituída, desde um vereador, um deputado, um senador, ou um prefeito, ou um governador, ou um presidente, ele é ministro de Deus, e a palavra ministro é a palavra diácono, é aquele que está a serviço. Logo, é preciso dizer que o papel do político que, recebendo o sufrágio popular, é eleito, ele não é eleito para se abastecer, para se locupletar, para se enriquecer, para se servir do povo. Ele é eleito e ele é ministro de Deus para servir ao povo. Quando nós olhamos a história da República, ou mesmo desde o descobrimento do Brasil, a corrupção está instalada na medula da nossa nação. Uma cultura de extrativismo, de pessoas que sobem no poder pobres e descem do poder ricas. Pessoas que usam toda a sua inteligência e toda seu engenho político não para atender às necessidades do povo, mas para surrupiar o erário, para saquear os cofres da nação e para desviarem os recursos que deveriam promover o bem social para o seu próprio enriquecimento ilícito. Aqueles que assim agem estão na contramão da natureza daquilo que devem ser. A autoridade constituída é ministro de Deus. Ela é constituída para servir ao povo e não para se servir do povo. Portanto, a palavra de Deus repudia toda sorte de corrupção, de enriquecimento ilícito, de pessoas que, fazendo campanhas milionárias, já comprometendo-se com esquemas de corrupção, exerce o seu mandato para se enriquecer em vez de atender às necessidades do povo. Mas o texto de Romanos 13 fala não apenas da origem da autoridade e da natureza da autoridade, mas fala também da finalidade da autoridade. O governo ou a autoridade constituída, seja no poder legislativo ou no poder executivo, tem dupla finalidade: a promoção do bem e a proibição do mal. Ou seja, quando a autoridade constituída inverte os papéis e promove o mal e proíbe o bem, aplaude o vício e escarnece da virtude, essa autoridade está entrando numa rota de colisão com a finalidade para a qual ela foi instituída. Há momentos na história do Brasil em que parece que os valores foram invertidos.
chama-se luz de trevas e trevas de luz, o amargo de doce e o doce de amargo, onde os próprios governantes e autoridades constituídas conspiram contra os valores que deveriam defender. E muitas vezes tentam até criminalizar aqueles que discordam daquilo que promovem. Nós precisamos reafirmar o propósito divino para o Estado. Ele é a autoridade de Deus, mas toda vez que o Estado foge desse princípio, do projeto de Deus, do plano de Deus, cabe ao povo de Deus, à Igreja de Deus, exercer voz profética e repreender o Estado e chamá-lo à volta à sua verdadeira vocação, à sua verdadeira finalidade. Nós precisamos orar pelas autoridades constituídas, nós precisamos honrar as autoridades constituídas, nós precisamos pagar tributos às autoridades constituídas para que elas se mantenham fiéis ao seu chamado e à sua vocação. Entretanto, se essas autoridades exigirem de nós algo que está contra a nossa consciência e os valores cristãos que defendemos, nós precisamos dizer não para honrarmos a Deus. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Eu quero orar com você para que Deus faça de você um cidadão que tenha compromisso com Deus, compromisso com as autoridades, compromisso com os valores do reino, com a verdade e com a justiça. Deus, aplica a Tua palavra àqueles que nos assistem, para que nós tenhamos nesta nação paz, justiça, ordem e progresso. Em nome de Jesus. Amém. O DVD e CD com as mensagens Nunca Perca a Esperança e o Relacionamento entre a Igreja e o Estado já estão disponíveis. Acesse verdadevida.org.br e faça o seu pedido. Ou, se preferir, ligue para 0800 119 105, de segunda a sexta no horário comercial. Você não acha que deveríamos veicular esta mensagem, este programa, em outras emissoras, em outros horários? Por isso, nós gostaríamos que você fizesse parte do Ministério de Evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil, através do programa Verdade e Vida. Você pode ser um parceiro em missão. Entre no site www.verdadevida.org.br. Clique em contribuir e faça seu cadastro colocando seu e-mail e senha. Gere o boleto de contribuição, pague em qualquer agência bancária. E você, querido pastor que está nos assistindo, colega de ministério, faça o cadastro em nome da igreja que você pastoreia e com o apoio dos seus presbíteros, ajude-nos neste ministério evangelístico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso você não tenha como acessar o site do programa Verdade e Vida, tome nota do nome do banco, o número da agência e o número da conta que aparecem agora no seu vídeo. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. No Banco Bradesco, a agência é 553, dígito 3 e a conta corrente 68.000, dígito 1. Saiba também como receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia. Você pode ligar para o 0800 119 105 em horário comercial de segunda a sexta-feira. Podemos contar com você para ser mais um parceiro em missão? Espero que sim. Desde já, muito obrigado e que Deus o abençoe.